uma felicidade imensa estar reunido com os irmãos. Se os irmãos perceberem alguma deficiência no som, alguma coisa, os irmãos podem mandar uma mensagenzinha aí que a gente acaba copiando e ajustando o som, tá bom? Um evento ao vivo é muito melhor, né, amados? Do que um evento online. Mas a gente precisava reunir alguns irmãos e passar algumas palavras, né, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós já estamos vendo aqui a irmã Beth, a pastora Beth, a irmã Luciana, o pastor Heriberto, temos o Rafael de Souza, que está nos acompanhando, né? Eu sei que acordar sábado de manhã para acompanhar uma live é meio complicado. Mas nós vamos dar início à nossa ministração, porque o nosso tempo é meio escasso, tá bom? Amados, é a primeira vez que eu faço uma live ao vivo, e todo evento ao vivo, né? E pela primeira vez a gente pode ter algum tipo de contratempo, tá certo? Mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem com atenção o tema que nós vamos abordar aí, que é um tema muito importante para o nosso relevo espiritual. Tá bom, amados? Amados, o tema de hoje vai ser sobre o propósito eterno de Deus. É um tema muito edificante, é um tema que está nas Escrituras, mas as pessoas acabam abordando ele de um modo que não expressa a realidade bíblica, né? E nós vamos falar algumas questões, né? Levantar algumas questões em cima do tema, vamos esclarecer algumas questões em cima do tema. E esse tema, o propósito eterno de Deus, ele vai refletir em outros estudos que nós daremos, né, no decorrer aí dos anos, né, dos tempos aí que nós tivermos disponível, que nós pudermos fazer outro evento, outra live. Nós vamos debater um pouquinho sobre a eleição, a predestinação, que são temas tão falados no nosso dia a dia, né, e que poucos compreendem. Então, o propósito eterno de Deus, ele está dentro desse contexto, e dentro desse contexto nós precisamos ler a Bíblia e esperar que a Bíblia nos dite, né, o que ela está dizendo, né? A gente tem que abstrair da Bíblia. Nós não podemos formular uma teoria acerca, nós temos que abstrair o que está posto na Bíblia, e é daí que nós podemos aprender alguma coisa, tá bom? O versículo base que nós vamos utilizar é Efésios capítulo 3, versículo 11. Efésios capítulo 3, versículo 11. Se os irmãos tiverem aí acesso a uma Bíblia, né? É bom ter uma Bíblia na mão para a gente acompanhar a aula. E nós vamos falar sobre o eterno propósito de Deus. O tema foi tirado, né, deste versículo. O versículo em questão aí, amados, diz o seguinte: o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos falar sobre o eterno propósito, tá bom? Esse eterno propósito, ele foi feito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o tema, irmãos, da nossa live saiu desse versículo. Então nós vamos falar do eterno propósito, que nós retiramos, né, o tema de dentro desse versículo, e nós vamos falar dentro desse contexto, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Para aqueles irmãos que não nos conhecem, né, essa live ela vai ficar gravada, vai ficar à disposição dos irmãos aí para a posteridade, né, quem quiser assistir. Né? Para quem não me conhece, eu sou o irmão Cláudio, né, sou articulista do portal Estudos Bíblicos. Esse portal já está há bastante tempo no ar. A gente tem colocado ali bastante artigos acerca de questões bíblicas e está disponível gratuitamente para todos aí. Quem quiser ver, né, quem quiser ler,
bastante, nós temos esse portal que expõe tudo que nós falarmos aqui, está registrado no portal, tá bom? A gente acaba não escondendo informação de ninguém não. É só entrar no portal lá que tem tudo que nós debatermos aqui hoje, falarmos hoje, está escrito lá, né? E por isso dá para a pessoa entrar, ler e questionar aquilo que nós fizermos de exposição hoje, tá bom? O objetivo da aula, amados, é conhecer o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus existe, mas como conhecer? Que propósito é esse? Né? O que Deus quis estabelecer ao fazer toda a criação? Quando Deus criou o homem, criou, né, a terra, criou os anjos, qual o propósito que Deus teve em tudo isso? E nós vamos trabalhar essa questão durante a aula. E no final da aula, o nosso objetivo, irmãos, é nós sabermos, conhecermos qual é o eterno propósito de Deus nas pessoas, né, que andam aqui sobre a face da terra, para nós sabermos, né, como trabalhar o propósito eterno de Deus. Em segundo lugar, irmãos, além de nós conhecermos o eterno propósito de Deus, nós vamos compreender, né, que as doutrinas da eleição e predestinação têm base no eterno propósito de Deus. Então, posteriormente, quando nós formos falar da eleição e da predestinação, nós vamos chegar a um feedback aí de que, olha, a predestinação, a doutrina da predestinação e a doutrina da eleição, ela tem origem no propósito eterno de Deus. Tá certo? Então nós vamos trabalhar o propósito, conhecer o propósito eterno de Deus, nós vamos esclarecer algumas questões em torno do propósito eterno de Deus, e em segundo lugar nós vamos destacar algumas questões que envolvem a eleição e a predestinação. Tá certo? Vamos para a próxima tela? Por definição aí, irmãos, pegamos duas palavras, né? O propósito, e pegamos também pegamos duas palavras, né, o propósito e eterno. Por quê? Como nós estamos trabalhando o propósito eterno de Deus, nós temos que saber, né, irmãos, que o propósito ele tem a ideia de desígnio, né, algo conhecido previamente. Então, quando nós expressamos o nosso propósito, isso significa que nós temos uma sequência, né? Primeiro nós temos o nosso propósito, depois nós implementamos ele. Nós vamos realizar essa questão ao longo do tempo. Só que, irmãos, quando nós falamos de propósito aqui, nós não estamos falando do propósito do homem. O homem, ele faz, né, para ter um propósito, ele formula algumas ideias na cabeça, ele vai verificar se ele dispõe de material, se ele dispõe de meios, de força, para ele executar esse propósito. Então, se a pessoa tem um propósito de construir uma casa, primeiro ele tem que verificar se está trabalhando, se ele tem o dinheiro necessário, se ele vai contratar alguém ou não. Então ele vai ter que juntar vários elementos e depois que isso estiver em suas mãos, ele vai começar a desempenhar, né, esse propósito, essa formulação, aquilo que ele propôs dentro do seu coração. Só que nós vamos falar, irmãos, do propósito eterno de Deus, tá certo? Então nós estamos trabalhando algo que é perpétuo, algo que não termina, algo que não vai acabar. Então quando nós falamos do propósito de Deus, né, a gente tem que pensar algo que é para a eternidade. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus não tem, né, Deus é passado, presente e futuro. Deus habita aquilo que nós chamamos de eternidade, né? Na verdade, Deus é o Pai da eternidade. Então, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, é algo que infinitamente no passado foi estabelecido, que está sendo estabelecido e que para sempre será estabelecido. Então nós temos que pensar passado, presente e futuro, né? Para a gente conseguir abstrair essa ideia do propósito eterno de Deus. Tá bom? Quando, irmãos, nós pensamos o propósito eterno de Deus, né? Quando foi que Deus estabeleceu esse propósito? Nós montamos aqui, irmãos, umas figurinhas só para ilustrar, e toda vez que os irmãos pensarem, né, quando foi estabelecido o propósito eterno de Deus, os irmãos vai pensar aqui, olha, Deus estabeleceu o seu propósito antes da criação do mundo.
Tá certo? Antes da criação do mundo, Deus estabeleceu o seu propósito. E nós temos que pensar, irmãos, que é antes de todos os tempos. Antes de qualquer ideia de tempo, Deus estava estabelecendo o seu propósito. Então, antes da criação e antes do tempo. Porque quando nós falamos de criação e tempo, irmãos, nós estamos falando daquilo que é pertinente aos homens. O homem vive num determinado espaço e ele calcula o seu tempo. O homem olha para o passado, vê o presente e espera o futuro. Tá certo? Essa é a ideia, né, daquilo que nós vivemos. Só que, irmãos, o propósito eterno de Deus, ele transcende a ideia, né? Deixa eu ver se eu ilumino aqui melhor, para os irmãos poderem ver, né? A ideia, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, transcende as questões da esfera do homem, que é a criação, que é a terra, que é o seu espaço e o tempo. O propósito eterno de Deus, ele transcende para a eternidade. Então nós temos que pensar o propósito eterno de Deus algo que é pertinente à eternidade e não pertinente às questões temporais do homem e às questões de localização, tá certo? Então quando nós pensamos a terra criada e quando nós pensamos o tempo, nós temos que pensar que o propósito eterno de Deus está fora disso daqui. O propósito de Deus está dentro da eternidade, tá bom? Antes de criar o mundo, antes mesmo do tempo, na eternidade, Deus estabeleceu o propósito eterno. Porque o propósito eterno é dele, tá bom? Então, a primeira questão que os irmãos têm que deixar bem marcado, né, na mente aí, na cabeça, se puder anotar, ou depois rever a aula, é verificar que o propósito eterno de Deus é algo pertinente à eternidade. O propósito eterno de Deus não está relacionado ao mundo dos homens. Apesar de ser implementado no mundo dos homens, o propósito eterno de Deus foi estabelecido lá na eternidade. Quando nós falamos na eternidade, irmãos, é algo que foge à questão do passado, do presente e do futuro. Nós estamos falando de algo que é perene em Deus, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui vendo a pastora Ana Gasparotto, que está assistindo hoje com a gente aqui. Amém? Seja bem-vinda, pastora. Temos também o nosso primo, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Depois de nós falarmos, irmãos, de onde está estabelecido o propósito de Deus, que é na eternidade, como nós estamos falando do propósito eterno de Deus, nós vamos falar da natureza deste propósito. O propósito, né, como é eterno, tem uma natureza própria. Tá certo? É difícil fazer esses riscos aqui, irmãos, com o mouse aqui, mas é só para os irmãos terem uma ideia que nós estamos destacando uma questão, né, própria aqui do tema, tá bom? Então, quando nós falamos da natureza do propósito, nós estamos mostrando, irmãos, temos destacado aqui que o propósito eterno de Deus, ele é imutável, tá certo? Quando nós falamos do propósito eterno de Deus, você tem que pensar que o propósito de Deus é imutável. O propósito de Deus não muda. O propósito é eterno. É uma questão imutável. Para mudar o propósito eterno de Deus, teria que mudar a própria natureza de Deus. Deus teria que sofrer uma mutação, o que é impossível. Tá certo? Então, a natureza do propósito de Deus, que é eterno, é imutável. Outra questão que nós temos que destacar. O propósito eterno de Deus é uma questão perpétua. Começou lá na eternidade e persiste pela eternidade, tá bom, amados? E outra questão que os irmãos têm que ter bem firme, né, na cabeça, bem guardado aí, é que o propósito eterno de Deus, ele é firme. O propósito eterno de Deus é imutável, perpétuo e firme. Por que firme? Porque Deus, irmãos, ele é poderoso. Deus, ele tem poder para implementar o seu propósito. Então, a firmeza do propósito se baseia no poder de Deus. Deus é poderoso para implementar este propósito. Não tem como alguém chegar e frustrar o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque
Deus é poderoso. Nesta questão, nós podemos destacar a soberania de Deus. Irmãos, a soberania de Deus é utilizado por muitos em algumas doutrinas para destacar diversas questões. Só que a soberania de Deus, irmãos, ela tem que ser destacada dentro do propósito eterno de Deus. O propósito de Deus, irmãos, ele é soberano. Ninguém frustra, é imutável, é perpétuo e é firme porque tem base no poder de Deus. Tá certo? Então, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, ele é perene, ele é firme e não tem como alguém frustrar esse propósito. Aí nós destacamos a soberania de Deus. Tá certo? É dentro desse aspecto que Deus vai demonstrar a sua soberania. Tá bom? Então nós não podemos pensar Deus do ponto de vista de alguém tirano que simplesmente faz o que bem entender porque ele é soberano, porque ele é grande, porque ele tem poder. Não. Quando nós destacamos o poder de Deus, né, a sua soberania é dentro do seu propósito estabelecido na eternidade. Tá bom? Então, irmãos, como nós estamos falando da natureza do propósito eterno de Deus, e sabemos que esse propósito ele é imutável, ele é perpétuo e ele é firme, nós automaticamente, irmãos, temos que concluir que o propósito eterno de Deus não foi estabelecido sobre os anjos. Amém? Não tem como eu dizer, irmãos, que o propósito eterno de Deus foi estabelecido sobre os anjos. Por quê? Porque os anjos, irmãos, eles são de natureza finita. Eles foram criados. E o propósito eterno de Deus, foi estabelecido isso na eternidade, antes da criação dos homens. Tá certo? Então, o propósito de Deus, ele não pode estar estabelecido sobre os anjos. Por quê? Porque o propósito de Deus é imutável, é perpétuo e firme. Os anjos, eles são mutáveis. Os anjos, né, são seres finitos. Eles tiveram uma criação, eles tiveram um ponto na existência de criação. Tá certo? E outra coisa, os anjos, eles não são, né, do ponto de vista do propósito eterno de Deus, eles não são o sustentáculo do propósito eterno de Deus. Por quê? Porque o anjo, ele também pode cair. Né? Nós temos o histórico de que o querubim ungido e vários anjos caíram, né, no pecado. Então o propósito eterno de Deus não pode estar estabelecido no anjo. Por quê? Porque o anjo, ele não é firme em si mesmo. Tá certo? Ele depende de alguém que é maior que ele. Então o propósito eterno de Deus não pode estar estabelecido nos anjos. De outra banda, irmãos, nós também podemos concluir que o propósito eterno de Deus não está estabelecido nos homens. O propósito eterno de Deus não está estabelecido no homem. Por quê? Porque o homem, irmãos, é mutável. O homem não é perpétuo e o homem, ele se demove facilmente. É da natureza do homem, né, tergiverar em várias questões. Tá bom? Então, quando nós vamos falar do propósito eterno de Deus, nós estamos pensando a própria natureza de Deus. Porque o propósito eterno de Deus, ele surge da natureza de Deus. Tá bom? Agora, um outro ponto que a gente vai destacar, que o propósito eterno de Deus não está adstrito à criação. Tá certo? Porque nós temos, né, o testemunho das Escrituras que diz que todas as coisas, né, perecerão, o céu será enrolado como um manto e será destruído e tudo mais. Então o propósito eterno de Deus não está na criação, não está no universo, não está no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra ele está fadado, né, a ser destruído e ser renovado. Então, se há uma renovação, se há uma destruição futura, isso significa que o propósito eterno de Deus não é a criação. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, o propósito eterno de Deus não é a criação, as coisas criadas. Segundo, o propósito eterno de Deus não foi estabelecido nos homens e o propósito eterno de Deus não foi estabelecido nos anjos. Tá certo? Então vamos, né, ter isso bem
firme dentro da nossa mente, por quê? Porque essa questão, ela vai, né, progredindo para a gente chegar dentro daquilo que nós vamos estudar nos versículos lá na frente. Então nós estamos destacando algumas nuances do tema, para quando nós pegarmos o versículo, para que nós possamos ler o versículo com segurança, tá bom? Então, relembrando aí, o propósito eterno de Deus não foi estabelecido na criação, quando Deus criou a terra. Também não foi estabelecido no tempo dos homens, tá certo? Não foi estabelecido lá no Gênesis. O propósito eterno de Deus foi estabelecido na eternidade, tá bom? Vamos lá, irmãos. Nós estamos passando agora para o terceiro slide, e nós vamos falar de um outro aspecto, né, do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus tem, né, por objetivo o louvor da glória de Deus. Então nós vamos trabalhar agora, irmãos, uma questão bem, né, maravilhosa. Por quê? Porque nós vamos começar a entrar dentro do versículo. Todas as vezes que eu falo, que eu ministro, que eu faço um estudo, eu procuro não emitir minhas opiniões pessoais. Eu prefiro destacar o que está escrito no texto, tá certo? Então, geralmente as pessoas, quando leem o texto, né, da minha autoria, ou quando vem uma aula minha, elas não vão encontrar eu falando de questões do dia a dia, de questões pessoais, porque isso não vai interferir na essência do texto bíblico, tá bom? Então, irmãos, o propósito eterno de Deus é para louvor da sua glória. Tá certo? O propósito eterno de Deus, né, foi estabelecido segundo a sua própria vontade. E uma questão, irmãos, que é imprescindível, que é a essência da Bíblia, né, para que você possa compreender toda a narrativa da Bíblia, é compreender que o propósito de Deus foi estabelecido em Cristo. O propósito eterno de Deus foi estabelecido na pessoa de Cristo. Então não foi estabelecido na criação, não foi estabelecido nos homens e nem nos anjos. O propósito eterno de Deus foi estabelecido em Cristo. Por quê? Porque Cristo, irmãos, é pré-existente. O Messias que veio lá na Palestina, o Cristo histórico que todos conhecem, esse Cristo, né, que se comemora o Natal, que as pessoas narram, que nós lemos na Bíblia, ele é pré-existente, ele existiu sempre na eternidade, e como uma das pessoas, né, da divindade, o propósito eterno de Deus foi estabelecido na pessoa do Cristo, quando introduzido no mundo, tá certo? Então toda a narrativa da Bíblia centra-se na pessoa de Cristo. E o propósito eterno de Deus tem a pessoa de Cristo, né, como sendo o centro do seu propósito. Por quê? Porque Cristo é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós estamos mostrando aqui, né, irmãos, a natureza do propósito eterno de Deus, nós conseguimos observar que o propósito eterno não foi estabelecido na criação, não foi estabelecido no homem e nem foi estabelecido nos anjos. Por quê? Porque anjo, homem e a natureza em si, o universo, são questões mutáveis, não são perpétuos e não são firmes em si mesmo. Tá certo? Agora, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, que Deus estabeleceu o seu eterno propósito em Cristo, Cristo transcende essas questões que são próprias aos homens, aos anjos e à natureza. Por quê? Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo é o Pai da eternidade. Para os irmãos terem uma ideia, o Cristo transcende o mundo dos homens. Tá certo? É por isso, né, que o propósito eterno de Deus centra-se na pessoa de Cristo. Tá bom? E nós vamos verificar isso nas Escrituras, tá bom? Eu gostaria que os irmãos abrissem aí na Bíblia dos irmãos, aí em Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Tá certo? E depois nós vamos ler em Efésios capítulo 3, versículo 11, para nós estabelecermos essas questões que nós abordamos aqui, tá bom? Olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então foi descoberto, foi revelado, né, o mistério da sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Segundo o seu beneplácito, segundo a sua bondade, segundo a sua graça, ele propôs em si mesmo, tornar a congregar, reunir todas as coisas na pessoa do Cristo. Olha que lindo. Esse é o propósito eterno de Deus. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas têm que estar reunidas em Cristo. Tá bom? Na dispensação da plenitude dos tempos. Então o que acontece? Isso foi estabelecido na eternidade. E na dispensação da plenitude dos tempos, que refere-se ao homem, que se refere, né, ao momento de que foi estabelecida a igreja, quando Cristo foi introduzido no mundo, essa é a plenitude dos tempos, né? Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. A ideia de Deus foi congregar Cristo, né, em Cristo todas as coisas nesse tempo, nesse momento. E ele vai congregar tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, dentro do propósito eterno de Deus, nós temos duas vertentes. Os irmãos perceberam aí? Duas vertentes. Uma questão que está relacionada aos céus e outra questão que está relacionada à terra. Nós vamos também divisar essa questão aí, tá bom? Para os irmãos terem uma ideia, né? Temos um propósito que está relacionado aos céus, que é um propósito relacionado, um propósito celestial. E nós temos também uma questão terrena. E nós vamos verificar como que Deus vai trabalhar o seu propósito eterno na pessoa de Cristo, tá certo? Para reunir, para congregar tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra. Amém? Eu observei aqui também o meu primo Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. A irmã Edneia. Seja bem-vinda, Edneia. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 3, versículo 11. Né? Irmãos, quando eu faço isso de pegar um versículo e extrair ele do texto, né, não quer dizer que eu esteja lendo ele fora do seu contexto geral. É que para a gente ler todo o capítulo no momento, por uma live, não é muito legal, por isso que a gente está destacando aqui. Aí depois, quando os irmãos tiverem um tempinho em casa, leia um capítulo, considere, né, todo o capítulo, e depois os irmãos dêem uma analisada no versículo, né, considerando todo o contexto, para os irmãos verificarem se aquilo que nós estamos dizendo condiz com o que está estabelecido nas Escrituras, tá bom? E observe, irmãos, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, ele deixa bem claro que o eterno propósito de Deus... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha. O eterno propósito de Deus foi estabelecido. Deus fez esse eterno propósito na pessoa de Cristo. Os irmãos perceberam? Então, o eterno propósito de Deus, todas as vezes que os irmãos falarem do propósito de Deus, os irmãos têm que pensar na pessoa de Cristo. Tá certo? O irmão não pode pensar na sua pessoa, o irmão não pode pensar na figura do pastor, o irmão não pode pensar nos anjos, não pode pensar, sabe, nos querubins, nos arcanjos, não. Quando nós falamos do propósito de Deus, nós temos que pensar na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o centro do propósito eterno de Deus. Tá bom? Então, todas as vezes que os irmãos se depararem com a questão, olha, o propósito eterno de Deus. Ah, qual é o propósito eterno de Deus? Olha, o propósito de Deus está centrado, destaca-se na pessoa de Cristo. Por quê? Porque esse propósito tem em vista, irmãos, essa questão aqui, ó. Deus quis congregar tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra em Cristo.
Os irmãos perceberam aí? Então, tipo, se os irmãos, né, com o tempo, analisando as cartas paulinas, geralmente ele, como exímio escritor, né, eu gostaria de ter essa qualidade do nosso apóstolo Paulo de escrever da forma que ele escrevia, né? Observa que os irmãos podem observar que todas as cartas dele, ele faz uma introdução. E tudo que é feito na introdução da carta, ali no capítulo 1, vai ser debatido dentro do curso da carta. Então ele fez essa introdução lá no capítulo 1 de Efésios. E nesse capítulo 1 ele faz alguns destaques. Né? Aqui a gente já está no versículo 9 e 10. Se os irmãos pegarem lá do versículo 1, 2, 3 e 4, tudo que é destacado no versículo 1, 2, 3 e 4, até chegar no 13 e 14, ele vai repetir ao longo da carta e vai explicar o que ele expôs lá inicialmente. Então ele destacou lá no início da carta aos Efésios a questão do propósito de Deus, que é reunir, congregar todas as coisas em Cristo na plenitude dos tempos. E nós vamos encontrar isso, né, ao longo da carta, e lá no capítulo 3 ele destaca, olha, o eterno propósito de Deus, ele fez, ele estabeleceu na pessoa de Cristo. Tá bom? Vamos passar para a próxima slide aqui, só para os irmãos terem uma ideia desse propósito. Quando nós falamos do propósito eterno de Deus, irmãos, invariavelmente nós vamos ter que falar de salvação, né? Todas as vezes que nós falamos de propósito eterno, vai acabar esbarrando no tema salvação. Só que, irmãos, o propósito eterno de Deus é estabelecer, né, a preeminência de Cristo em todas as coisas, é reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então, quando nós falamos do propósito eterno, estamos falando da pessoa do Cristo. Nós temos que estudar as questões próprias ao Cristo. Só que as pessoas, quando falam do propósito eterno de Deus, eles esquecem daquilo que Deus estabeleceu em Cristo e passam a tratar da questão da salvação, que é algo que Deus preparou pela sua misericórdia para o homem. Então, o propósito eterno de Deus está centrado na pessoa de Cristo. E aí, quando as pessoas vão estudar o propósito eterno, elas esquecem da pessoa de Cristo e passam a estudar uma questão que é própria aos homens. A salvação é algo que Deus estabeleceu para os homens. Por quê? Porque o homem se perdeu, o homem caiu. Só que quando eu vou falar de propósito eterno, eu não posso pensar nos homens. Eu tenho que pensar no Cristo, porque o propósito eterno de Deus foi estabelecido em Cristo. Por quê? Porque Deus quer congregar todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então, se nós vamos falar do propósito eterno, nós temos que pensar na preeminência de Cristo, naquilo que Deus reservou para o Filho. Só que aí, se você for se debruçar em várias doutrinas, quando se fala do propósito eterno de Deus, eles acabam destacando a questão da salvação. A questão da salvação foi preparada por Deus, Deus é o autor da salvação e deu isso aos homens. É um dom que Deus deu aos homens, a salvação. Só que isso, irmãos, apesar de decorrer do Cristo, a salvação advir do Cristo, não significa que o propósito eterno de Deus seja a salvação especificamente. O propósito eterno de Deus está além das questões próprias à salvação. Está na pessoa do Cristo. Tá bom? E aí nós vamos verificar isso também em alguns versículos mais à frente. A salvação da humanidade, vamos deixar bem destacado aqui, irmãos. A salvação da humanidade decorre da misericórdia e da bondade de Deus. Porém, a salvação não é o propósito eterno de Deus. A salvação ela está inserida dentro de algumas questões do propósito eterno, mas não é especificamente o propósito eterno de Deus. Tá bom? Por quê? Porque o propósito eterno de Deus é eterno, né? O nome já diz, propósito eterno. Se o propósito é eterno, não pode ser a salvação. Por quê? Porque a salvação tem um dia para fechar as portas da salvação. Deus salva hoje. Hoje é o dia sobre modo oportuno. Hoje é o dia de salvação. Ou seja, se hoje é o dia sobre modo oportuno de salvação, isso significa que um dia
não haverá mais salvação. A porta da salvação vai se fechar. Deus não vai salvar indefinidamente pela eternidade. Deus não estabeleceu em seu propósito, olha, para a eternidade eu vou estar salvando as pessoas, salvando os homens. Né? A proposta da redenção da humanidade é dentro de um período de tempo. Então, quando eu falo do propósito eterno de Deus, eu não posso me esquecer que eu estou falando de algo que é perene, que é para a eternidade, algo que refere-se ao Cristo. Tá bom? Vamos para o próximo slide, irmãos. Vamos para o próximo slide. O que seria, irmãos, essa preeminência de Cristo? O que o propósito eterno de Deus tem a ver com a tal preeminência? Né? Uma questão de destaque, uma questão de estar, né, à frente, de ser a referência. Então, quando nós falamos que Deus quer reunir tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra, na pessoa do Cristo, nós temos que ler esses dois versículos para nós conseguirmos abstrair essa questão, tá bom? A preeminência de Cristo, né, o propósito eterno de Deus de congregar todas as coisas em Cristo, envolve uma questão celestial e uma questão terrena. Tá certo? Deus quer reunir todas as coisas celestiais na pessoa do Cristo e Deus quer reunir todas as coisas terrenas na pessoa do Cristo. Isso é o propósito eterno de Deus. É algo que não pode ser frustrado. Nessa questão, Deus é soberano. Nessa questão, Deus não vai abrir mão, irmãos, porque é algo que ele estabeleceu. Isso ele não abre mão, tá bom? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nós vamos falar agora, irmãos, do propósito celestial na pessoa do Cristo. O propósito de Deus é eterno, estabelecido na pessoa do Cristo, como nós lemos lá em Efésios capítulo 3, versículo 11. Né? Deus estabeleceu seu eterno propósito na pessoa do Cristo. Mas aí nós vamos verificar que propósito é esse, né? Aí nós vamos verificar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 8, que destaca, olha, Cristo, ele, o Cristo, é a cabeça do corpo. Né? A ideia aqui, irmãos, não é o cabeça, ele é a cabeça. Ou seja, ele tem um corpo, né? O seu corpo é membro da sua cabeça. Né? O cabeça é aquele que está à frente, aquele que é líder, é aquele que tem a liderança. Quando a Bíblia trata de Cristo como a cabeça. Deixa eu pegar aqui, destacar aqui, irmãos. Olha, Cristo é a cabeça. Então temos que pensar em Cristo como aquele que é a cabeça e que ele tem um corpo. Cristo é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. A igreja é membro do corpo de Cristo, né? É o corpo de Cristo. Né? Então a cabeça é Cristo e nós temos o corpo que está ligado a Cristo. Tá certo? Então nós temos que pensar que Cristo é a cabeça e que a funcionalidade do corpo depende da cabeça. Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, ele tenha a preeminência. Então, quando nós falamos, né, do propósito eterno de Deus, e quando nós falamos da igreja, a igreja, ela tem uma função, sabe, enorme no propósito eterno de Deus. O propósito foi estabelecido na pessoa de Cristo, mas a igreja, ela faz parte desse propósito, por quê? Porque ela chega como corpo. Deus, para colocar Cristo preeminente sobre todas as coisas, olha, a preeminência de Cristo, para colocar Cristo, né, acima de todas as coisas, teve-lhe que constituir um corpo. E nesse corpo ele é a cabeça. Isso faz parte do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é a preeminência de Cristo em todas as coisas. E para isso Deus constituiu o Cristo a cabeça de um corpo, que é a igreja. Tá certo? E por que Deus fez isso, irmãos? Colocou Cristo como cabeça da igreja. Para que Cristo tenha preeminência em tudo. Tá certo?
Então, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, eu tenho que ter essa visão desse versículo. Eu tenho que construir essa visão na minha cabeça, né? Olha, Deus estabeleceu o seu propósito em Cristo para que ele tenha preeminência em tudo. E como que Deus queria que o Cristo tivesse preeminência em tudo? Olha, ele estabeleceu o Cristo como cabeça, e para ele ser cabeça, a cabeça, Deus deu-lhe um corpo, né? A igreja vem abaixo do corpo, tá certo? Então a igreja é o corpo de Cristo. Como a igreja é o corpo de Cristo, Cristo como cabeça, ele tem preeminência sobre esse corpo. Ele está acima, tá bom? Então esse é o propósito eterno de Deus na questão celestial. Ou seja, através do corpo que é a igreja, Deus reúne em Cristo, né, as coisas que estão nos céus. Né? As pessoas ficam, puxa, né, o que Deus vai reunir todas as coisas que estão no céu na pessoa de Cristo? Como ele vai congregar todas as coisas que estão no céu na pessoa de Cristo? Aí a pessoa pensa, né, no rio da vida, a pessoa pensa nas questões celestiais, aí olha as profecias, Deus quer congregar os anjos em torno de Cristo. Não, irmãos. Quando nós falamos de colocar, né, todas as coisas que estão no céu, é essa questão aqui, a questão celestial. Por quê? Porque a igreja, irmãos, lá no versículo 3 de Efésios 1, fala que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Tá certo? Então, quando fala reunir em Cristo todas as coisas, né, que estão nos céus, está falando da igreja. Vai se reunida, né, irmãos, a cabeça com o corpo. Vai ser um corpo só. Né? Já é um corpo, né? Mas é esse conjunto que vai se dar essa ideia de reunir, de congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Tá certo? Vamos dar uma retornada lá? Olha, Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Deus propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, né? Essas coisas que estão no céu, nós estamos tratando da igreja, é uma questão celestial, como as que estão na terra. E aí nós vamos trabalhar uma questão terrena agora, tá bom? Por favor, irmãos, Salmos 89, versículo 27. Observe que a questão terrena, irmãos, nós temos ela dentro da questão profética, né? Nós pegamos o Salmo 89, é um salmo messiânico que profetiza acerca do Cristo. E lá, né, nós temos, olha, também o farei, meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Irmãos, alguém pode tentar colocar esse salmo que está falando, né? Pode estar tratando de Davi. Irmãos, Davi não era o primogênito. Ele era o filho mais novo, tá certo? Então, o Salmo 89, versículo 27, não trata do salmista. O Salmo trata da pessoa do Cristo. Farei o meu primogênito. O que é o primogênito de Deus? O primogênito é Cristo, porque é o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Primogênito. É esse primogênito aqui, ó, tá vendo, irmãos? Tá? Observe, esse primogênito do Colossenses 1:8 é o mesmo primogênito que nós encontramos lá no Salmo 89, versículo 27. Tá bom? Quando nós falamos do Cristo, quando ele foi introduzido no mundo, ele foi introduzido na questão do unigênito. Ele era o unigênito Filho de Deus quando foi introduzido no mundo. Quando ele foi morto, sepultado e ressurge dentre os mortos, ele assume essa condição de primogênito. E aí Deus estabelece o Cristo, né, como primogênito. E quando ele se torna o primogênito, Deus quer fazer do seu primogênito o mais elevado dos reis da terra. Então, irmãos, para Deus implementar o seu propósito terreno, esse propósito terreno que é congregar em Cristo tanto as coisas que estão no céu quanto as que estão na terra, esse congregar as coisas que estão na terra refere-se à nação de Israel, né? Para
o Cristo se assentar sobre o trono de Davi, conforme as promessas que foram feitas a Abraão, a Davi, não poderia ser como unigênito. O Cristo não poderia se assentar sobre o trono de Davi para reinar em Israel e reger as nações com vara de ferro, conforme profetiza o Salmo 2, na condição de unigênito. Ele só pode assumir essa posição na condição de primogênito, depois de ressurreto dentre os mortos. É por isso que, conforme o Salmo 110, Cristo está assentado à destra de Deus, esperando, o momento estabelecido pelo Pai, que é colocar os inimigos por escabelo dos pés, para que o primogênito venha e assuma essa posição e se torne o mais elevado dos reis da terra. Então nós destacamos um propósito que é celestial e estamos destacando um propósito eterno de Deus em Cristo que é terreno. Irmãos, quando nós falamos de propósito eterno, isto não pode ser frustrado. Jamais alguém conseguiria frustrar esse propósito eterno de Deus, que é estabelecer o Cristo como primogênito, certo? E ele na condição de primogênito dentre os mortos ser a cabeça da igreja. E em segundo lugar, ele como primogênito, ele é o mais elevado dos reis da terra. Então, quando chegar o tempo estabelecido, ele vai se assentar sobre o trono de Davi em Israel, e ele vai governar Israel e vai governar toda a terra com mão de ferro, mão poderosa. Tá certo? Então, não teria como nós invertermos, essa questão. O Cristo unigênito, aquele que nasceu lá em Belém, o unigênito introduzido no mundo, para governar a terra. Aquele Cristo que estava lá na Palestina, a profecia não dizia que ele ia governar a terra. Tá bom, irmãos? Porque a profecia dizia que o primogênito. E para ele ser o primogênito, ele teve que morrer e ressurgir dentre os mortos. Os irmãos compreenderam aí a questão da profecia? Tá bom? Então nós falamos do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus se centra na pessoa de Cristo. Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Nós também destacamos que o propósito eterno de Deus não é a salvação do homem. A salvação do homem é uma questão que envolve o amor, a fidelidade de Deus, a graça de Deus de conceder aos homens perdidos salvação para que eles sejam resgatados da sua condição. Entretanto, o propósito eterno de Deus centra-se na pessoa de Cristo e não na pessoa do homem. O propósito eterno de Deus tem a pessoa de Cristo, colocar a pessoa de Cristo em preeminência, reunir, congregar em Cristo todas as coisas, diferente da salvação, que é resgatar o homem do pecado. Então, todas as vezes que nós formos falar do propósito eterno, nós temos que pensar na pessoa de Cristo. Tá certo? E não pensar no homem. Quando nós estamos tratando aqui do Salmo 89, versículo 27, irmãos, deixa eu destacar aqui com outra caneta aqui. Quando nós estamos tratando da questão do homem, do propósito eterno de Deus, perceba, Salmo 89, 27, não está falando, irmãos, do homem, não está falando de Davi, não está falando de Salomão, está falando do Cristo. É por isso que nós sabemos que se trata do propósito eterno esse versículo. Por quê? Porque Salomão não entra aqui, Davi não entra aqui, Abraão não entra aqui, o Moisés não é o primogênito para entrar nessa questão do versículo. O único que encaixa nesta condição é o Cristo. E ele só encaixa nessa condição porque ele ressurgiu dentre os mortos. Tá certo? Então nós, quando falamos da preeminência de Cristo, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, nós temos que pensar no primogênito, temos que pensar no Cristo. Tá bom? E agora, irmãos, nós vamos tratar 2 versículos polêmicos, Falta aí 10 minutos para nós encerrarmos a nossa aula, Que a gente marcou das 8 às 9 horas. Uma experiência. Nós estamos começando agora, eu não tenho muito trato com a live, não sei, é muito mais fácil falar presencialmente, mas como nós precisamos falar, irmãos, do amor de Deus e demonstrar o que a Bíblia diz, dentro de tantas confusões que nós vemos no dia a dia, é por isso que nós
né, estamos fazendo esse teste, e aí eu espero, né, que isso traga para os irmãos, para quem está assistindo, né, um elevo espiritual, que ele possa compreender o que diz as escrituras aí, né? Então agora nós vamos destacar, irmãos, o propósito eterno e um outro elemento que é a salvação no mesmo versículo. Né? No mesmo versículo você vai encontrar, né, o apóstolo, aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai tratar do propósito eterno de Deus e depois ele vai destacar a questão da salvação. Tá certo? Então nós vamos ler o versículo e os irmãos vão conseguir, né, dentro de tudo aquilo que nós aprendemos, que o propósito eterno de Deus centra-se na pessoa de Cristo, e o propósito de Deus é a preeminência de Cristo, né, os irmãos vão conseguir verificar isso dentro desse versículo, né, que nós vamos ler agora. São 2 versículos. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo e fala: olha, Timóteo, não tenha vergonha do quê? Do testemunho de nosso Senhor. O que seria o testemunho de nosso Senhor? Seria o Evangelho. Olha, Timóteo, não te envergonhas do Evangelho. Né? O apóstolo Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a salvação é poder de Deus para a salvação. Como o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo, ele, conversando com Timóteo por meio da carta, ele falou: olha, eu chego a uma conclusão, Timóteo, eu estou te dando essa conclusão, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha vergonha do Evangelho. E nem de mim, olha, você não pode ter vergonha do Evangelho, e nem de mim, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele estava preso, tá certo? Então não, é complicado, né, irmãos, que quando nós falamos da prisão, geralmente quem vai parar na prisão é o salteador, é o ladrão, é o roubador. Só que o apóstolo Paulo, ele destaca: olha, não te envergonhas nem do Evangelho e nem de mim, Timóteo, que sou prisioneiro seu. Tá certo? Então, essa questão aqui, irmãos, nós temos que deixar bem destacado. Ele está falando do quê? Do Evangelho. O Evangelho que trouxe aflição, né, ao apóstolo Paulo. Olha, antes, em vez de você ficar envergonhado, antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho te capacitou a isso, você ser participante das aflições. Amém? Então ele fala: olha, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, é poder de Deus. Então você participa das aflições do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. E aí ele entra numa questão maravilhosa aqui, olha. Ele está falando do Evangelho, que nos salvou. Os irmãos perceberam aqui? Que nos salvou. Olha, participa do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. O que salvou o homem aqui? O Evangelho, o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação, ela decorre do quê? Desse testemunho. Decorre desse poder de Deus, né? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então a salvação do homem está adstrita ao Evangelho, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é semente, é salvação, é poder para resgatar o homem do poder do pecado. Tá certo? Só que aí ele fala: olha, participa das aflições do Evangelho e pelo meio do qual, né, nós somos salvos, que nos salvou. Só que aí, na condição de salvo já, olha, você agora tem uma condição. Se você foi salvo, que nos salvou, você tem uma nova condição em Cristo, você é salvo. Quando você está na condição de salvo, acontece algo maravilhoso. E, observe aqui, irmãos, e chamou. Você foi salvo pelo Evangelho, e por você ter sido salvo pelo Evangelho, você foi chamado. O chamado vem depois da salvação. Você foi salvo e depois você foi chamado
com uma santa vocação. Observa isso, irmãos. Nós somos chamados com uma santa vocação. Primeiro, nós somos salvos por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, da qual nós somos participantes das aflições de Cristo, o Evangelho que nós não podemos nos envergonhar, e é esse Evangelho que nos salvou. Como nós estamos aqui na condição de salvos por causa do Evangelho, nós somos chamados, nós somos vocacionados, né? Nós somos chamados com uma santa vocação. E é nessa vocação, irmãos, que nós não temos obras, não é segundo as nossas obras. A vocação que Deus nos chamou para esse chamado que Deus nos deu depois que nós somos salvos, não depende de questões de obras, não depende de eu fazer alguma coisa, mas segundo o seu próprio propósito. Aí nós já mudamos, irmãos, nós estamos falando da salvação, do poder de Deus, que é para a salvação do homem, e nós passamos agora a falar do quê? Da vocação celestial. Não é segundo as nossas obras a vocação celestial. Tá certo? Não tem o que você possa fazer para ser participante da vocação celestial. Depende do chamado de Deus. E se você foi chamado, esse chamado é segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então nós estamos falando de um propósito, estamos falando de uma graça que foi dada em Cristo Jesus, mas isso foi dado, irmãos, antes dos tempos dos séculos, antes da criação, antes do tempo. Isso foi dado na eternidade. Então aquilo que nós falamos lá no início da aula, que nós tratamos do mundo, né? A criação, que mostramos um globo terrestre, depois nós colocamos uma ampulheta para falar do tempo, e depois nós colocamos um símbolo de eternidade para gravar isso na cabeça dos irmãos. Estamos falando, né, de um chamado, de uma vocação que foge o tempo dos homens, que foge a questão da terra e o tempo dos homens, mas é algo que foi feito antes dos tempos dos séculos. Ou seja, os tempos nossos nós medimos em hora, minutos, medimos em séculos, né? E essa questão que nos foi dada em Cristo Jesus foi antes disso que nós trabalhamos com século, com anos, né? Antes dos tempos serem estabelecidos, Deus estabeleceu o seu propósito em Cristo Jesus. E é segundo esse propósito que nós fomos chamados depois que nós fomos salvos por meio do Evangelho. Nós, irmãos cristãos, somos salvos por meio do Evangelho. Nós não fomos salvos por meio de um chamado, que é esse chamado que é a vocação celestial. Nós somos salvos por meio do Evangelho, que é um outro chamamento, mas é um convite com base nas premissas do Evangelho. Você precisa crer para ser salvo. Agora, depois que você creu e foi salvo, você é chamado a um propósito, é uma santa vocação. Por quê? Porque o propósito foi estabelecido na eternidade e você, na condição de salvo, Deus está chamando para aquele propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, que é a preeminência. Ele é a cabeça de um corpo e você está sendo chamado a esse propósito. Que propósito é esse? Fazer composição nesse corpo. Quando você crê em Cristo, você passa a pertencer ao corpo de Cristo. Quando você crê em Cristo e é salvo, automaticamente você é chamado, você tem uma santa vocação, você passa a ser membro do corpo de Cristo. O fato de você ser membro do corpo de Cristo te torna participante do propósito eterno de Deus estabelecido na cabeça e não em você. O propósito eterno não foi estabelecido nos membros do corpo de Cristo. O propósito eterno foi estabelecido na cabeça. Amém? Como o propósito eterno foi estabelecido na cabeça e a cabeça precisa de um corpo, quando você crê em Cristo Jesus por meio do Evangelho, é por isso que o apóstolo Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Tá certo? É o Evangelho que trabalha a questão da salvação. Depois que você está salvo, você é chamado com uma vocação santa, uma vocação especial. Por quê? Porque como Cristo é o primogênito dentre os mortos, você ressurge como Ele e aí você faz parte do corpo.
na condição de participante do corpo, você está participando do propósito eterno. Mas o propósito eterno não foi estabelecido em você, que é membro do corpo. O propósito eterno foi estabelecido na cabeça. Né? Para quê? Para que a cabeça tenha preeminência em tudo. Tá bom? Então, amados, esse versículo aqui, ele é muito utilizado por algumas doutrinas, né? Por alguns doutrinadores. E aí eles destacam que o chamado aqui tem relação com a salvação do cristão. Mas ele esquece que o que está relacionado com a salvação do cristão é a parte primária do versículo. Então quando nós pegarmos aqui, deixa eu colocar aqui em destaque em uma outra cor, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar a cor da nossa caneta aqui, que tá difícil. Vamos ver aqui se eu consigo aqui. Isso. Olha, essa parte aqui... Nossa, não mudou não, irmãos. Caneta. Vamos mudar a cor da caneta aqui. Ficou em azul. Né? Essa parte aqui que eu estou dando essa destacada aqui, não sei se dá para os irmãos perceberem aí, mas vamos lá, vamos colocar em verde agora, vamos ver se o verde destaca melhor. Isso, o verde. Essa parte inicial aqui, irmãos, essa parte inicial aqui, é o que nós dizemos da salvação. A salvação é proporcionada desta forma aqui ao homem. Tá bom? É a mesma coisa que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha. É também nele, ou seja, em Cristo, que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, você passa a estar em Cristo quando você ouve a palavra da salvação, quando você ouve o Evangelho, tá bom? Então, quando você observa essa questão do Evangelho, você tem que estar pensando, né, na salvação. O Evangelho está junto da salvação. A salvação é por meio do Evangelho. Agora, quando nós tratamos, irmãos, da vocação santa, né, vamos mudar aqui a cor da caneta aqui, deixa se eu consigo mudar uma cor aqui. Quando nós pegamos depois do E aqui, chamou, esse chamou aqui, irmãos, está relacionado com o propósito eterno de Deus estabelecido na eternidade. Então, antes dos tempos, dos séculos, Deus estabeleceu a preeminência de Cristo, e para que Cristo tivesse essa preeminência, né, segundo o propósito que ele estabeleceu, você foi salvo. E depois de salvo, você foi chamado com uma santa vocação para fazer parte desse propósito, tá bom? Então, quando você se torna membro do corpo de Cristo, você está participando do propósito eterno de Deus. Mas esse propósito eterno de Deus foi estabelecido em Cristo, na cabeça, e não no membro do corpo, tá bom? Porque, irmãos, o propósito de Deus é firme e não depende de pessoas, depende do Cristo. Né? Não pode depender única e exclusivamente do irmão Cláudio, porque o irmão Cláudio ele pode se desviar, ele pode ter outras questões na vida e eu não vou fazer parte do propósito eterno. Só que o propósito eterno de Deus vai ter que sair. Ele é imutável, ele é soberano e ele é firme. Não tem como um propósito de Deus, né, cair por terra, tá certo? Então não depende só de uma pessoa. O propósito eterno de Deus depende, né, do Cristo, porque ele é a cabeça, e aí todos os que são chamados passam a fazer parte do propósito eterno de Deus. Se o corpo de Cristo tivesse mais uma pessoa como membro, já era um corpo. Você tem o Cristo, que é a cabeça, e mais um membro, que é o corpo. O propósito de Deus já estava estabelecido. Mas não, Deus quer estabelecer
muitos irmãos como membros desse corpo. E é por isso que o evangelho está sendo anunciado, para que as pessoas possam ser salvas. E quando elas são salvas, elas são chamadas com uma vocação santa, uma vocação especial, que só é própria para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. A partir do momento que você é salvo por meio do evangelho, você passa a ser membro do corpo e você passa a ser participante do propósito eterno que Deus estabeleceu no Cristo e não no homem, tá bom? Para nós encerrarmos, irmãos, o último versículo aí que nós já passamos bastante, tá certo? O propósito e o chamado, tá bom? Olha, sabemos, nós temos que saber isso, né? O apóstolo Paulo falou aqui que nós sabemos que todas as coisas, olha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá certo? Aí depois a gente vai ter que estudar o que é amar a Deus, né? Como que nós amamos a Deus, mas em linhas gerais, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nesse versículo aqui você consegue perceber uma questão. Deus não tem propósito comigo. Deus não tem propósito com você. Deus não fez propósito nenhum com você ou comigo, né? Ah, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, nós ouvimos isso direto nas igrejas. Deus tem um propósito na sua vida. Não, irmãos. Deus tem um propósito em Cristo Jesus. Você, quando crê em Cristo, você, quando ama a Deus, você é chamado com uma santa vocação. Observe, você é chamado segundo o propósito de Deus, que é em Cristo. Né? Então, quando você fala para a pessoa, ah, irmão, você é um chamado, quando você encontra uma pessoa que não é cristã e fala, olha, Deus tem um propósito na sua vida, olha, Deus tem um propósito, você não está falando corretamente conforme o Evangelho de Cristo. Tá certo? Você tem que anunciar o Evangelho e falar, olha, por meio do Evangelho você pode ser participante de algo maior, de um propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Mas você não pode falar que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Porque se aquela pessoa não crê, Deus não tem propósito nenhum com ela. Deus não firmou nada com essa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque às vezes a gente expressa algo que nós achamos que é verdade e não está dentro das Escrituras. Né? A pessoa lê esse versículo daqueles que são chamados segundo o seu propósito e ele acha que Deus tem um propósito com ele, mas não é isso que o versículo está dizendo. Está falando que você é chamado segundo o propósito de Deus. E esse propósito, irmãos, está na pessoa de Cristo, não está em você. Por quê? Você pode simplesmente, ao longo da sua vida cristã, se perder. Se você parar de crer em Cristo, se você deixar de crer em Cristo, né, o propósito eterno de Deus não vai ser frustrado. Porque o propósito foi estabelecido em Cristo. O propósito de Deus é firme, é imutável, é soberano. Isso não tem como mudar. Tá certo? Quando nós falamos que Deus é soberano, é que ele controla essa questão. Cristo vai ser e é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. Cristo é e será o primogênito, né? O mais elevado dos reis da terra. Não tem como alguém mudar isso, irmãos. Pode se levantar os céus, pode se levantar a terra, os infernos, né? Não tem como frustrar, porque isso é algo que Deus estabeleceu na eternidade, né? E é firme. Deus tem poder para realizar isso. Tá bom? Então, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, né, as pessoas acabam transferindo o propósito eterno de Deus para indivíduos. E aí chega nas pessoas, né? Olha, Deus tem um propósito na sua vida. Não, Deus tem salvação para você. Né? O amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, e se você crê na pessoa de Cristo, você pode ser salvo. Por quê? Porque Deus, Ele te amou. A proposta de Deus é de salvação para você. Se você crer no Evangelho, essa tem que ser a mensagem nossa para aquele que precisa de salvação. Agora eu chegar para essa pessoa e falar que Deus tem um propósito, aí a gente cria aqueles embaraços da pessoa falar assim, olha, se Deus tem um propósito na minha vida, eu posso viver minha vida dissolutamente
e depois Deus vai resolver minha vida, minha questão, porque Ele tem um propósito comigo. Né? Então isso acaba criando, né, algumas inconformidades nas cabeças das pessoas por simplesmente uma falta de leitura correta das Escrituras. Tá certo? Quando nós, irmãos, lemos a Bíblia equivocadamente, nós vamos falar equivocadamente algumas coisas que depois vai trazer mais confusão do que edificação. Então, às vezes a gente fala algo descompromissado, né, que não tem nexo com as Escrituras, e a pessoa ela vai analisar aquilo, porque ela não vai ler a Bíblia. Você é um emissário, você é um mensageiro de Deus. Se você está trazendo uma mensagem para aquela pessoa, ela vai analisar a sua mensagem. Só que depois ela começa a analisar a sua mensagem e ela vê incongruências. E ela vai pensar que essa incongruência foi produzida pela Bíblia. E não que você, como alguém que leu equivocadamente a Bíblia, está trazendo essa incongruência. Isso nós encontramos em muitos textos, em muitas abordagens na internet, que as pessoas querem falar acerca de Deus, mas elas nem conseguem ler as Escrituras de direito. Às vezes a pessoa se torna, né, uma nova convertida, ela chegou no Evangelho, ela nem leu a Bíblia, ela não conhece nada, e ela já quer falar, ela já quer expor, e as pessoas dão corda para isso. Só que quem não vê, quem não conhece, não sabe das questões das Escrituras, quando ouve essa pessoa, a pessoa já toma como se aquilo fosse algo verdadeiro. Olha, se ela está falando da Bíblia, isso é verdadeiro, isso é das Escrituras. Né? E aí, se você aponta para a pessoa e fala, Deus tem um chamado na sua vida, você não está falando corretamente conforme as Escrituras. Por quê? Porque as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Simplesmente para aqueles que são chamados segundo o propósito. Amém? Se você foi chamado segundo o propósito, é porque você creu, porque você ama a Deus. O chamado, irmãos, é para quem já creu. Esse chamado aqui, essa santa vocação, não é para quem não creu. Ser membro do corpo de Cristo, de modo que Cristo seja a cabeça da igreja, né, não tem relação com aquela ideia de que, olha, você é chamado. Tá bom? Nós abordamos aí, irmãos, já vai para 1h e 20 minutos de aula. Nós só foi feita uma introdução, né, do que seria o propósito eterno, né? Nós temos que pensar o propósito eterno como sendo algo proposto em Cristo. Deus estabeleceu Cristo como o centro de todas as coisas, e o propósito de Deus é que Cristo tenha preeminência tanto no governo da terra quanto naquilo que está estabelecido no céu, que é a igreja, tá bom? Então, quando nós trabalhamos essa questão do propósito eterno, nós esquecemos um pouquinho. A salvação ela tem que ficar de lado, né? Porque não dá para a gente tratar os temas tudo de uma vez, né, irmãos? Então a gente coloca a salvação um pouquinho de lado, as questões da salvação, e nós vamos tratar do propósito eterno. Então nós temos que pensar o propósito, algo na eternidade, como é algo eterno e provém de Deus, é algo que Deus estabeleceu em si mesmo. Nós sabemos que o propósito é imutável, que ele é firme e é soberano, a soberania de Deus se destaca aí. Então nós vemos várias doutrinas pegando a soberania de Deus e querendo colocar atrelado à soberania de Deus a questão da salvação. Né? A soberania de Deus não está atrelada às questões da salvação, irmãos. A soberania de Deus está atrelada à questão do propósito eterno dele. Tá bom? O propósito eterno de Deus, irmãos, não tem como ser frustrado. E várias profecias, quando são ditas, elas têm em foco o propósito eterno de Deus. Quando Deus chamou, né, escolheu entre Esaú e Jacó, e Deus escolhe Jacó, nós vemos ali o propósito de Deus em andamento. Ali não está tratando de questão de salvação. Nós temos ali Deus, né, falando para a mãe dos dois jovens que ainda iria nascer, olha, o maior servirá o menor, vai servir o menor. Quando Deus expõe isso para a mãe dos dois meninos lá, ele está demonstrando que ele está trabalhando o propósito eterno dele. E o propósito eterno dele seria a preeminência de Cristo como um dos mais sublime, como o mais sublime rei da terra. O seu primogênito estabelecido sobre o trono de Israel. Se Jacó não é escolhido, nós não teríamos Israel. Então nós temos Abraão sendo escolhido, sendo prometido, e depois nós temos Isaac, Deus trabalhando as questões com Isaac, depois nós temos Jacó. Ou seja, tudo que é tratado com Abraão, Isaac e Jacó,
nós temos ali muito relacionado com o propósito eterno de Deus, que é chegar em Davi. Davi é o rei de Israel e Deus promete ao filho de Davi o trono de Israel, que é o primogênito dele. Os irmãos perceberam que coisa maravilhosa? Só que aí a pessoa pega um texto que está tratando de uma questão do propósito eterno de Deus, que é tornar o primogênito de Deus o mais elevado dos reis da terra, e ele trata o propósito como se fosse salvação. Como se a soberania de Deus estivesse vinculada à salvação dos homens. Não, irmãos, a soberania de Deus está vinculada ao seu propósito. A soberania de Deus está vinculada ao fato de que ele vai estabelecer o Cristo como o primogênito, um dos reis mais elevados da terra. Tá certo? E a outra questão é que Cristo se torna a cabeça da igreja. Quando nós falamos que Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que pensar que nós teremos no futuro os homens, né? Depois nós teremos os anjos. Acima dos anjos nós teremos o que nós chamamos de semelhantes a Cristo, ou seja, o corpo de Cristo acima dos anjos. E acima do corpo de Cristo nós temos a cabeça. Tá certo? Então nós temos a cabeça, o corpo, os anjos, os homens. Uma certa hierarquia celestial. Tá certo? Vem a cabeça, que é Cristo, depois nós temos o corpo, que é constituída de homens que ressurgiram com Cristo e se tornaram também com Cristo, né? Ressurreto dentre os mortos, né? Porque nós ressurgimos com Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 1. E aí depois da igreja nós temos os anjos, né? Os seres celestiais, e depois nós teremos os homens. Então quando nós falamos de propósito eterno de Deus, é a Deus reunindo, congregando em Cristo tanto as coisas que estão nos céus, que é a igreja, quanto as coisas que estão na terra, que é o reino de Davi, que será dado para o Cristo, né, irmãos? Que está reservado para o Cristo. Eu espero conseguido expor aí um pouquinho do tema, né? Eu agradeço a presença dos irmãos. Estou vendo aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa irmã Mirelle, né? Nosso pastor Carlos Gasparotto, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Gasparotto, né? Na nossa irmã Terezinha também, fico feliz que tenha comparecido, né? O nosso pastor Heriberto, tão distante de nós, mas tão próximo como irmão em Cristo, amém? Eu fico feliz por isso, né, irmãos? Eu fico feliz. Deixa eu só mudar aqui uma transição aqui, pela presença dos irmãos. A nossa irmã Irene, né? Ela está aqui presente também, a nossa pastora Beth, né? O nosso pastor Daniel. Fico feliz pela vida do nosso pastor Daniel, que tanto nos ajudou nessa caminhada, né? Um homem de Deus, assim, que eu fico feliz pela vida dele. A irmã Edneia, né? A irmã Rogéria, que eu não conheço, seja bem-vinda, né? Espero que continue acompanhando as nossas aulas. A nossa irmã Cristiana Fonseca, o meu primo Alexandre, né? Fico feliz de ele estar conosco aqui. A minha irmã Edneia novamente, né, está aqui. Vamos ver lá. Isso aí, irmãos. É o pessoal que está presente conosco, o nosso irmão Rafael. E depois, irmãos, essa aula, vamos verificar se ela ficou boa mesmo. A gente vai deixar disponível aí para todos assistirem, né? E aí, com o passar dos dias aí, a gente vai fazer mais outras lives, tratando outros temas, né? Nós falamos do propósito eterno, depois nós podemos falar da salvação, como se dá a salvação, qual o meio de salvação dos homens, né? Para a gente desmistificar algumas questões aí que os irmãos não vão encontrar esse propósito eterno de Deus da forma que nós expomos aqui em livros, tá bom? É difícil os irmãos encontrarem isso aí em algum livro, né? Já procurei, né? Mas as pessoas acabam confundindo o propósito eterno com uma questão da salvação, e aí depois quando junta propósito eterno com salvação, aí descamba para vários caminhos que não é aquilo que a Bíblia está expondo, tá bom? Eu fico grato com todos que estiveram presentes e que Deus, né, abençoe esse sábado, né, dos irmãos aí, e que tenham um bom almoço aí, um bom dia, tá bom? Eu fico grato pela presença dos irmãos, tá bom? Obrigado, irmãos. Tenham um bom dia.